Eu estava muito sedentária, muito sem saber para onde, muito perdida. E isso começou a afetar várias áreas da minha vida. Comecei a desinchar, ficar mais desinflamada. Seja muito bem-vinda, minha querida Fernanda Curva. É um prazer te receber aqui. Obrigado pelo seu tempo. Eu quero começar aqui esse nosso estudo de caso, essa nossa conversa sobre a sua história, a sua evolução até aqui. Quero que você se apresente. Fale o seu nome, quem você é, o que você faz e todas essas coisas aí, por favor. Eu sou a Fernanda, tenho 49 anos, sou mãe de dois filhos, uma menina e um menino, menino já grande, menina também. Sou cozinheira, padeira e cozinheira, né? Faço coisas por encomenda. E é isso, acho que é isso por enquanto. Sou casada, acho que é isso. Maravilha. Vamos começar. Seguinte, como é que você me conheceu? Essa é a primeira pergunta. Como é que você me descobriu a ponto de você querer experimentar a nossa comunidade? Por favor, diz aí. A minha irmã treina com você há muitos anos, e aí ela vinha vindo num processo de comprometimento com os treinos e também com a questão do pensamento, a parte mais filosófica também. Ela até queria estudar mais sobre isso, e como eu estudei psicologia, me formei psicóloga, então ela falava que tinha vontade de estudar e tudo, e eu achei interessante. Foi isso. Então, o primeiro contato foi com ela através do treino dela, né? Da experiência dela. E foi engraçado porque quando você me mandou mensagem, eu não sei se você mandou um áudio primeiro ou você escreveu, depois mandou um áudio, mas a voz de vocês é igual. Aí eu mandei mensagem pra ela e falei: Você não tá me trolando, não, né? Se passando por isso. Ela falou: Não, não sou eu, não, tá tudo certo. E o jeito de falar também, né? Acho E que é muito parecido. Fer, me fala uma coisa: se a gente pudesse tirar uma foto daquele momento, antes de você entrar na comunidade, antes de todas as mudanças e viradas de chave que aconteceram, que a gente vai abordar aqui, quem era você naquele momento? Como é que você estava? Quais eram os desafios que você passava naquele momento? eu estava muito sedentária. Mais do que isso, eu estava num lugar muito escuro, assim, muito obscuro naquele momento, de muita transição e muito em casa, muito parada, mesmo produzindo, né, trabalhando, assim. Eu estava muito sem saber para onde, muito perdida, muito angustiada e assim eu não tinha mais nem ideia do que fazer, até a respeito de exercício. Eu tentei musculação, mas assim não fazia muito sentido porque eu acho que era uma coisa maior do que isso que estava acontecendo. Eu estava numa crise, vamos dizer, pessoal, em vários níveis, e aí eu fui me deixando muito de lado. Mesmo fazendo o que eu gosto muito, uma escolha, eu pude escolher fazer esse trabalho, né? Não era mais uma necessidade tão intensa, então o meu trabalho eu consegui diminuir ritmo e tal, mas isso também trouxe, aí como eu fiquei mais em casa, faço por encomenda, isso foi sendo muito estranho, porque eu sempre trabalhei fora, isso também me afetou, e acho que era um momento também de mudanças corporais, hormonais, que eu não sabia Hum. ainda, então eu fui ficando muito ansiosa, muito angustiada, e aquela coisa que em casa te facilita, entre aspas, você se manter nesse lugar, porque você não tem que sair, não tem que, né, pôr as caras, e então fui ficando meio muito fechada naquilo, muito fechada mesmo. Tá, então tiveram mudanças no trabalho, basicamente, né? Que você trabalhava num lugar e aí você começou a trabalhar em casa. E essas mudanças elas vêm acompanhadas de incertezas, de instabilidades, tanto emocionais quanto coisas do tipo. Isso fez com que você se sentisse e ficasse como? Por que que você sentiu que precisava fazer alguma coisa diferente? O que que estava acontecendo a ponto de você falar, peraí, isso aqui não tá legal, preciso fazer alguma coisa a respeito? Eu não sabia ainda, né? Eu fui descobrir depois, mas comecei a ver que eu estava tendo comportamentos que não estavam fazendo bem para nenhuma área da minha vida. Eu estava muito relaxada, né? Assim, num sentido ruim, porque eu Sim. acho que eu estava muito estressada, então eu acabava usando recursos, então comendo coisas erradas, tomando vinho durante a semana. Eu não tinha que acordar cedo, quer dizer, eu tinha, mas não era um trabalho necessariamente fora, então eu ia sair, aí eu podia beber. Aí eu comecei a ficar um pouco excessivo isso. E isso começou a afetar várias áreas da minha vida, como mãe, como esposa, comigo mesma, autoestima. Então eu acho que eu percebi que eu estava me destruindo, assim, eu estava me colocando num lugar assim muito ruim, de pouco valor, me cuidando muito pouco em todos
os setores. E aí eu comecei a ver que isso estava afetando não só a mim, né? Era sobre mim, mas também estava a qualidade das minhas relações e do meu trabalho também, em algum nível. Você entra ali num círculo vicioso, né? Tá se sentindo mal e aí tem comportamentos anestésicos para tentar sair desse lugar, mas que depois que passa o impulso do comportamento anestésico faz você se sentir pior ainda e isso vai aumentando. Exato. Beleza, muito bom. Obrigado por isso, por compartilhar. Me fala uma coisa de forma prática aqui. Como é que estava, por exemplo, seu nível de energia, seu nível de estresse, sua saúde física? Como é que você estava nesse momento aí, na sua percepção? Eu estava muito acima do meu peso. Hoje eu tive coragem esses tempos de me pesar. Eu nem me pesava mais, mas eu devia estar uns 10 quilos fora do meu peso. Tava super inchada, e meio inflamadona, assim, fumando bastante. Eu não entendia como estresse, isso eu aprendi com você. O estresse era uma palavra que era muito associada a pessoas muito irritadas, muito Descontrole agitadas, emocional, né? agitadas. Eu tava lá no meu canto, né, fazendo, dando conta das coisas e tudo indo para dentro, engolindo, 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 líquido e sólidos, engolindo e me mantendo aparentemente calma no controle, mas eu por dentro eu tava muito frustrada, muito sobrecarregada também emocionalmente falando, porque também era isso que você fala, nossa, mas você tem uma rotina que você pode fazer sua ginástica. Então eu tinha horários, vamos dizer assim, né? Que é muito diferente das pessoas que trabalham muito, né? Então fica mais fácil de ver. Eu tinha, mas eu não conseguia usar porque eu estava totalmente tomada por questões mentais. Aquilo Sim. me ocupava muito. A minha energia era zero, porque daí minha cabeça usava toda a minha energia, e aí nesse ciclo vicioso me sentia mal, aí não conseguia fazer nada sobre isso. Então, energia zero, que seria um estresse altíssimo, na verdade, né? Muito acumulada, não conseguindo, porque eu acho que os trabalhos que eu fazia fora sempre foram muito prazerosos para mim, mesmo que sendo cansativos, eu pude escolher, eu fui dona de restaurante, então assim, era extremamente almoço e Puxado. jantar, dois filhos pequenos, um casamento estressante, então assim, eu dava conta de muita coisa. E aí eu comecei a perceber que eu não dava conta de nada mais. Depois eu fui trabalhar com a minha irmã, uma escola super legal de vinhos, era muito gostoso, mas ao mesmo tempo também eu saí de lá justamente porque eu comecei a falhar mentalmente. Eu falei, o que é que está acontecendo? Eu não dava conta de mais nada. Eu era uma pessoa que eu dava conta de muita coisa. E eu passei a não dar conta de nada. Então, assim, sem energia, sem capacidade, como se nada mais entrasse na minha mente. Tava bloqueado. Então, assim, eu errava umas coisas, uns e-mails idiotas. Parecia que eu ia desmaiar a qualquer momento, assim. Então, Cara, só que era muito, muito sutil, assim. Quando eu saí, eu fiquei um pouco aliviada quando eu saí do meu trabalho. Só que aí aquilo continuou num outro lugar, do sair para trabalhar, das horas ocupadas, né? Então as horas ocupadas ficaram ocupadas com estresse mental, vamos dizer assim, sim. emocional. Nossa, você falou uma coisa muito interessante, né? Que muitas pessoas estão nesse lugar aí, só que pelo fato delas estarem o tempo inteiro ocupadas, elas não conseguem perceber. E quando você mudou o seu trabalho e aí você começou a trabalhar sob demanda, né? Uhum. Você tem mais tempo, porque quando não tem demanda, você não está produzindo de fato. E aí você consegue perceber isso. E outro ponto é um paralelo que é fácil de fazer. Eu não gosto muito de usar esses exemplos de comparar o corpo com máquina, né? Porque já se faz muito, mas é similar a um computador com muitas abas abertas. Se você deixa muitas abas abertas, duas coisas vão acontecer. A primeira é o aumento de consumo da bateria vai aumentar drasticamente, que era o que estava acontecendo com você. E a segunda coisa, uma hora ele vai bugar e vai desligar. Então, o lance importante aqui do sistema de estresse, a gente precisa extravasar energia e uma das formas é através de produzir o trabalho, só que a gente precisa igualmente trabalhar na capacidade de recuperação desse sistema de estresse. Quando só uma via é estimulada, isso vai gerar um colapso em breve, que é o que foi aconteceu comigo no burnout e foi o que estava acontecendo com você. Vamos lá, você estava nesse lugar e aí você conversou com a sua irmã e aí você teve interesse de participar da comunidade. E eu me lembro muito bem, e aí você pode me corrigir à vontade, que você entrou, mas com você não foi uma coisa automática assim, entrei, já engatei na consistência, vou embora. Você entrou, começou, deu umas derrapadas. Me fala um pouquinho desse processo inicial seu. Acho que faltou dizer também que uma das coisas que me chamou a atenção no treino é que, claro que eu queria fazer coisas fora de casa, porque eu já estava muito em casa, mas era a questão de eu evitar a desculpa
do trânsito, da chuva, e também o fato de ser mais rápido, de ser mais objetivo, assim, para mim funcionou e tem funcionado bem. Então, acho que isso também me chamou atenção. E aí eu tava lá tentando, né? Então, primeiro, os horários da manhã ainda não davam para mim, que eu ainda fazia uma coisa de levar meu filho na escola, e era bem nesse horário. Então, comecei a fazer à tarde, que é bem difícil. Eu tô muito feliz que o horário da escola do meu filho mudou, e também que ele vai a pé e tal. Por mais louco, né? Pra você falar, ai, 6h30, né? Mas é melhor. Eu prefiro fazer de manhã e pronto, né? Então, eu comecei a fazer à tarde, mas também ainda era difícil, porque eu acho que ainda não tinha entendido a função desse treino. Ainda estava focada, eu preciso emagrecer, quero perder peso, eu quero me definir, quero ficar sarada, né? Tava muito nesse lugar. Ainda não tava assim sobre a minha energia, meu sono, não tava olhando para isso ainda. E aí também tinha, como eu sempre fui, né? Não mudei de repente, acho que é um processo lento, mas era assim, tem que fazer, né? Eu ainda tava, o exercício, eu preciso, num lugar muito externo, assim, não tava dentro de mim ainda. Então eu acho que eu acabava voltando para alguns comportamentos, o que me impedia de ter a energia e o compromisso de fazer, né? Porque aí eu ficava morrendo de preguiça, aí eu ficava cansada e ficava mais inconsistente, né? Porque eu acho que eu ainda não entendia todo o ciclo necessário para essa persistência. Acho que foi meio por isso, assim. Maravilhoso. E esse é o ponto, né? Se você perguntar para qualquer pessoa do planeta se ela sabe da importância de treinar, todo mundo sabe. A Uhum. questão é, a maioria não treina. Então não é falta de conhecimento. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente só tem sabedoria quando a gente tem conhecimento aplicado. Ou seja, quando você faz algo o tempo suficiente para você sentir em você os impactos daquilo. Então você sabia que fazer exercício físico era importante, mas você só entendeu o real benefício e motivo do treino ser regular na sua vida depois que você fez por tempo suficiente para ter as mudanças iniciais ali e falar, peraí, isso aqui não é só, não que tenha alguma coisa de errado com isso, né? Isso aqui não é só emagrecer ou definir, não, peraí, isso aqui mexe na minha energia, mexe na minha saúde mental, e aí o treino ele sai de um lugar de ser mais um checklist que a Sim. sociedade cobra, que você se cobra e se torna como um dos pilares para você conseguir sustentar o seu réu primário, né? Sim. Não, e acho que é isso, acho que foi aos poucos, né, perceber. Então, assim, peraí, se eu quero treinar amanhã, eu não posso sair hoje, eu preciso dormir, e uma coisa vai levando a outra, né, lentamente, mas é perceber que é mais do que ir lá carregar. Por isso que acho que a musculação às vezes fica num lugar meio ruim, porque é muito aquilo, vai, faz, tudo bem, também faz bem, né, mas era meio sem sentido, assim, sei lá, isso eu não quero emagrecer, então eu não faço exercício. A gente tem um vínculo muito forte do exercício com a estética, né? Sim. E aí o exercício ele virou mais um check social que a gente tem que dar. Por quê? Porque o ser humano ele quer se sentir bonito e não só na perspectiva sexual da aparência, mas é que pessoas bonitas elas são mais quistas e aceitas pela sociedade. E Sim. também tem o lance da estética de ter um status social de que você conseguiu alcançar algo difícil. Então tem essa cobrança, tem esse lugar. E assim, eu sou a favor que as pessoas elas têm que se achar mais bonitas. E se elas treinarem isso acontecer, melhor. Mas existe muito mais coisas, muito mais benefícios do que só esses. Esses são os objetivos mais superficiais que tem, né? E Sim. a maioria das pessoas elas não conseguem, primeiro, achar alguma coisa que funcione para a rotina delas, e segundo, fazer por tempo suficiente para entender essas mudanças e o quão isso pode ser poderoso. Muito legal você trazer isso. Agora eu quero saber, Fer, me fala uma coisa. A gente teve esse momento inicial, aí você conseguiu engatar. Mas o que eu sinto, essa minha visão sobre você, é que você engatou mesmo quando a gente fez o primeiro desafio. A gente fez um desafio de 12 semanas do método FASE, que é o método de resgate da flexibilidade do sistema de estresse, onde, entre outras coisas, tinha que treinar todos os dias, fazer alguns protocolos de respiração e tudo mais, e você tinha que ficar 12 semanas sem consumir produtos industrializados. Nesse primeira versão do desafio, nós estamos na segunda oficial, né, dessa primeira parte, aí que parece que algumas chaves mudaram
chegaram em você e você mudou a sua estética, que não era o objetivo principal já, mas você mudou a sua estética, mudou a sua energia, mudou a sua forma de se enxergar e de se relacionar com os outros e com o mundo. E eu quero que você fale um pouco sobre isso. Como é que foi o início desse desafio? O que que mais mudou para você? Em que momento que esse desafio chega para você? Eu vou ser sincera, eu não lembro o que me fez tomar essa decisão. É engraçado, porque eu estava vindo, né? Eu vi a minha inconsistência, mas quer dizer, na verdade, eu acho que eu sei o que fez, que eu acho que foi um compromisso com outra pessoa, a princípio. Porque eu sabia que o meu compromisso comigo ainda era muito frágil. Ah, não tem ninguém vendo, então eu faço o que eu quiser, né? Assim, não tenho nada para provar para ninguém. Mas eu comecei a querer a mostrar mais, vamos dizer assim, a minha cara em algumas situações e eu não estava me sentindo bem comigo. Então eu falei assim, eu não queria mais quase sair, porque a minha roupa, porque eu tava me sentindo feia, porque eu tava me sentindo um fracasso, vamos dizer assim. Então eu falei, gente, não dá mais pra viver dessa forma. E aí quando você sugeriu, aí eu falei assim, gente, eu não achei que eu fosse ser capaz de fazer um negócio desse, não sei como eu achei que eu fosse fazer. Então, eu acho que a grande decisão que eu tomei foi: eu vou me comprometer, porque vai ser uma vergonha com o professor. Não era nem comigo, com o professor, se eu não terminar esse negócio, entendeu? Porque, assim, em algum nível você ia estar me vendo, que era no treino e nas fotos. Claro que eu não precisava ser a mudança. Eu comecei a ver também o conhecimento de um processo da menopausa, então eu vi que meus hormônios estavam começando a ficar esquisitos, todo um ciclo. Então, eu falei assim, gente, né, daqui ladeira abaixo. Então, assim, a primeira decisão foi um compromisso com você, tanto que assim, eu já fiz vários treinos depois sem ser ao vivo, mas não é a mesma coisa. Eu acho muito importante estar sendo vista por você ainda. E acho que é gostoso também, é outra energia, né? Mas assim, nesse sentido do compromisso. Hoje está muito mais forte para mim, mas no início do desafio, então, era um compromisso com você e com o grupo. Estamos aqui para mostrar que a gente pode. Então, isso fez eu me obrigar a ir nos treinos. E aí, aos poucos, o meu compromisso, assim, eu ainda não estava sentindo falta do treino, ainda não estava observando o efeito, né? Mas, assim, era um compromisso. Eu não posso. Eu fiquei muito brava em várias situações que eu fiquei no trânsito. Não, eu não quero não fazer ao vivo, eu quero fazer ao vivo. Eu quero estar com esse compromisso, né? Então, fui ficando muito apegada a isso e muito motivada a fazer o desafio mesmo. Então, foi muito impressionante, porque acho que em 2 semanas eu comecei a observar que não era sobre a estética, a como aquilo estava me deixando num estado de clareza mental, emocional, muito mais estabilizada. Eu fiquei em choque, porque eu achava que eu me alimentava direito. Em relação a industrializados, ok. Mas assim, a atenção, eu não comia mais fruta, porque pulava. Por mim, eu fico comendo pão, tudo bem, de fermentação natural, mas assim, pão com queijo é a minha vida. Se deixar pouca atenção a isso. Eu sempre dormi cedo, mas os meus comportamentos provavelmente estavam baixando a qualidade do meu sono inteiro, né? Vamos dizer assim. Então, eu fiquei muito impressionada. Esse estado fez com que eu me mantivesse, né, no programa inteiro. Foi fácil de passar a parte de excitação. Claro que depois de assim, acho que depois das 3 primeiro mês, você começa a ficar mais difícil, porque daí é sustentar o comportamento sem aquela emoção do comer. Ah, eu vou conseguir, né? Porque 30 parece muito, mas aí quando você vê 90, é aí que começa, acho que o compromisso com você e a observar uma coisa dependendo da outra, né? Então não Cara, adianta eu sempre fiz muita terapia, eu pensei nisso esses dias, e eu nunca me senti dessa forma que eu me senti no desafio, emocionalmente falando, psicologicamente falando. Então eu fiquei muito impressionada. É como o físico, a alimentação, a coisa do grupo também foi muito legal, o acompanhamento, o treino, assim, fizeram muita diferença em vários níveis da minha vida. Foi muito realmente. bom. Você falando, eu me lembrei algumas coisas. Primeiro, por que que eu te chamei a participar desse desafio? Porque quando você começou a treinar e começou a dar umas derrapadas e faltar, você tinha me falado que você queria, precisava ser consistente nos treinos, queria. E aí você me disse, de alguma forma, não lembro exatamente as palavras, mas isso mexeu comigo, que você não queria mais não ser consistente. E aí eu vi que você tinha uma coisa que as pessoas que conseguem mudar têm. Eu faço isso há 23 anos, né? Então, as pessoas que
que mudam, elas têm um padrão. As pessoas que fracassam, cada um fracassa à sua maneira, mas as que mudam têm um padrão. E o padrão é, a dor de ser quem está sendo é maior do que a dor da mudança. E você estava sentindo essa dor de você não queria mais ser quem você estava sendo. E isso se tornou tão grande que você falou, cara, agora só tem a opção de mudar. Então você tomou essa decisão irreversível de se jogar num desafio desconfortável, que ia se expor, com medo de fracassar e tudo isso mais. Por isso que você conseguiu dar esse passo. E aí outra coisa que você fala, e aqui ó, todas as práticas elas são muito benéficas. O treino, a terapia, tudo que se faz é muito benéfica. Agora, qual que é a minha crítica sobre o sistema que essas coisas são aplicadas? Primeiro, elas são rasas, porque elas abordam uma pequena parte da pessoa, sendo que nós somos seres que somos biopsicossociais e todas as camadas são tecidas juntos, não dá para separar. Então, você tratar a psique de alguém sem entender a rotina, como essa pessoa se alimenta, como ela se movimenta, como que é, quais são os hábitos dela, é querer colocar um band-aid em uma fratura exposta. A mesma coisa, você treinar o corpo de uma pessoa sem saber o que se passa dentro da cabeça dela, os vínculos sociais, o histórico de vida dela, vai funcionar igual. Então, a minha crítica é justamente a esse monte de atividades que tratam o sintoma e não a causa. E aí você falou isso no aspecto importante, né? Não se fala do sistema de estresse, que é fundamental para a nossa vida. O sistema de estresse, ele vem antes do treino, da terapia, da dieta, que é entender como que essa pessoa está interagindo com o mundo, se ela está conseguindo ativar o sistema de estresse quando é necessário, se ela está conseguindo se recuperar, e a vida moderna impede que esse sistema funcione de forma positiva, e aí fazer um ajuste sistêmico. É uma questão sistêmica, não é uma questão pontual, entende? E aí o desafio, ele aborda tudo isso junto. Tem a questão psicológica do acompanhamento e do grupo, tem a questão física do treino, e tem a questão da alimentação, tem a questão dos protocolos, então é uma abordagem sistêmica para o sistema de estresse. Por isso que funciona. E olha só, o que você trouxe aqui é fundamental. Eu tive alunos, por exemplo, que tiveram nesse desafio e falaram, cara, eu tinha ideação suicida. A pessoa tinha ideação suicida e só mudando a forma de comer, mexendo mais o corpo, dormindo melhor, só, né? Eu digo só, mas isso sumiu. Então, nós seres humanos modernos estamos muito afastados do que a gente deveria estar fazendo. E isso gera vários impactos, né? E a gente tende a olhar com um olhar muito cético para, é só comida, não vai fazer tanta diferença assim. Influencia em todos os aspectos da nossa vida. Agora, Fer, eu quero que você me fale sobre os benefícios. A gente conversou como você estava antes, aí você entrou, ainda estava com o desafio na comunidade, aí entrou no desafio das 12 semanas do método FASE, e aí começaram a acontecer as mudanças comportamentais, mudanças psicológicas, mudanças físicas. Quais foram essas mudanças? Divide nessas 3 áreas e me fala quais foram as mudanças mais impactantes. O que mais mudou no seu corpo? O que mais mudou na sua mente? O que mais mudou nos seus comportamentos desde então? Olha, no meu corpo, comecei a desinchar, ficar mais desinflamada. Eu parei de sentir dores articulares que eu estava sentindo, não tenho mais. E eu estou na menopausa, que é um dos sintomas, né? Não tenho, acabou. Uma coisa ali de véia, né? Tipo, meu ombro, mas assim, dá 3 dias eu treinando, aquilo passa, né? Eu não preciso tomar remédio. Então, minha mobilidade, que é legal, eu sou uma pessoa que tenho elasticidade, tudo, mas foi melhorando. Muita energia para fazer o meu trabalho, que é bastante em pé, né? Eu ando pra lá e pra cá na cozinha, carrego coisa, peso. Então, assim, senti muita disposição, muita energia. O meu sono, mesmo sendo interrompido, comecei a ver as interrupções na madrugada, que também é desse período, mas era uma qualidade, uma facilidade de dormir. Mesmo eu acordando às 4, às vezes eu ficava direto e o cansaço, que tinha uma exaustão aí à tarde, que é também desse período, também por eu ter dormido menos, mas assim, era um estado geral, se você fosse pegar assim, com muita energia. E eu acho que essa energia também vinha dessa coisa mental, que a minha ansiedade baixou muito, o pensamento obsessivo e algumas capacidades de tomar decisão mais facilmente, de respirar num momento, porque eu tenho algumas situações crônicas de estresse, né? E eu não identificava como estresse crônico, é muito louco isso. Eu achava que era uma condição e eu fui vendo que era um estresse, isso gera um estresse crônico, né? Que é uma questão familiar, mas como eu lidava,
eu dou conta, tá tudo certo, eu tô me cuidando, mas aquilo tá dentro da gente, fazendo um barulho. Então, rapidamente eu falava, não sei, não quero saber, não consigo mais lidar. Então, eu comecei a conseguir respirar e ver o que de fato era importante, o que de fato era um caos, separar o que era urgente do que não era. Então, me sentir mais calma, com mais facilidade para tomar decisão, colocando um pouco mais de limite, para as coisas não entrarem dentro de mim com tanta força. A parte de comportamento foi legal de ver, porque eu comecei a ver as consequências dos meus comportamentos e o que eu queria. Então, assim, não dá para abrir sessão, porque eu quero dormir bem, porque eu quero me relacionar direito com minha família. Então, assim, um estado de presença muito forte com meus filhos, por exemplo. Então, adolescente, que é pouco difícil de lidar, né? Então, assim, estar mais presente para também não ficar caótico, para que eu me mantivesse calma no caos que às vezes eles estão. Então, eu me senti muito mais presente, com mais facilidade, com menos terrorismo, mais humor até, né? Porque eu sou uma pessoa que uso muito o humor até para resolver algumas coisas, que eu tinha perdido também no meio do caminho. Então, foi legal, porque eu, no começo do desafio, a gente ficava contando muitos dias, eu falei, eu não quero mais contar. Eu quero que isso se torne parte da minha vida, né? Claro que era bastante restritivo, mas assim, eu quero que isso se torne normal para mim, dormir bem, treinar todos os dias, comer bem, uma exceção ou outra é uma coisa, mas assim, não a exceção 4 vezes por semana, né? Então, foi legal porque aquilo foi começando a se tornar parte da minha rotina. E muito legal ainda também de colocar treino, não me interessa. Você tá com problema, dá licença que eu vou treinar. Eu fechava a porta e ia treinar. É isso, acho que meus comportamentos mais disciplinados, eu consegui ter mais disciplina. E mesmo depois, quando, não sei se quando a gente terminou, eu voltava com mais facilidade das jaquices que a gente faz, né? É que foi uma coisa que a gente conversou bastante, né? Uma das coisas que mais impede o progresso é a culpa. Quando você erra, você precisa analisar o porquê que você errou, aonde você errou, para tentar corrigir e não errar mais naquilo. Qual que é o erro que as pessoas cometem? Elas erram, justificam o erro. Quando você justifica o erro, você está abrindo margem para errar de novo, porque a justificativa quer dizer o quê? Não foi culpa minha. Se não é culpa minha, eu não tenho nada que eu possa fazer. E aí eu abro procedência para errar nisso de novo. E aí quando eu erro e justifico, eu me sinto culpado, porque eu fiz uma coisa que eu não queria fazer. E a culpa te afasta de tentar de novo. Então, quando você está mais no domínio de si mesmo, você erra, fala, ok, errei, ponto final, aonde foi que eu errei, por que que eu errei, e aí volta pro jogo logo, que é o que importa. Muito legal você trazer isso. Isso daí para mim é um ganho assim, até queria falar depois lá no grupo que assim, sempre fui, acho que talvez por uma cobrança muito alta, enfim, é isso. Ah, falhei, não vou mais tentar. Chega. Não consigo, não sou capaz, ou me afasto disso para não pensar no assunto. E eu comecei a. Isso foi, eu acho que a coisa mais maravilhosa que eu acho que é o que mais traz a constância. Eu faltei, né? Que nem você faltei na segunda, então eu só volto na outra segunda. É Né? assim, é tipo, Eu eu acabei derrubo um pouco de água na mesa, já que eu derrubei, eu vou virar a garrafa aqui. comi um docinho porque meu filho me ofereceu e eu falei, vai, mãe, experimenta. E eu não tô, né, assim, enfim, numa situação. Nossa, então agora, a partir daqui até amanhã, eu já vou lá passar na lanchonete. Então, assim, era muito tudo ou nada. É isso, aí vai arrastando mais 3 dias, aí fala, bom, mas já é quinta, vou começar, então começa segunda. E não, já aconteceu, deu, sei lá, derrapar a quarta, a quinta e voltar na sexta, fazer sábado, continuar a fazer a caminhada no domingo, enfim. Isso para mim foi muito transformador e está sendo mais natural, assim, não é uma coisa que eu já me forço. Já comecei várias dietas na sexta-feira, tranquila, assim. Fiquei muito feliz assim com esse ganho. Esse foi um ganho muito, muito legal. Que massa, Fê. Caminhando para o final, as duas últimas perguntas que eu quero te fazer. A primeira é, e daqui para frente? Quais são os seus objetivos? O que que você quer melhorar? O que que você quer mudar? O que que ainda não tá bom? O que que precisa ficar melhor? O que que você quer daqui para frente? Eu quero continuar me priorizando nessas coisas, todos esses protocolos que foram sendo colocados para mim, não como um desafio apenas, mas como um estilo de vida. Obviamente que posso falhar, vamos dizer, um pouco mais, né, no sentido de uma coisa aqui que eu acho que na verdade não tem porquê, né? A pergunta que você fez, por que que eu vou fazer aquilo? Foi para mim foi muito forte, vai ser o mantra da semana. Por que que eu vou fazer uma coisa
que não me faz bem? O que que é que tá no meio dessa história, né? Então, na verdade, quando a gente vai olhando esse desafio, ele não é tão louco assim, né? Ele não é tão restritivo assim. Na verdade, são coisas que fazem bem pra gente. Óbvio que tem situações que a gente pode ser flexível, mas acho que o caminho central é esse. Não tem assim, ai, por que que eu vou fazer 3 meses respirando, depois não vou mais respirar? No momento de tensão, a vida vai acontecer o tempo inteiro. Então, essa coisa também do desafio, às vezes, não funcionar porque vai ter um casamento. Ai, não sei, é como parar de fumar. Ai, eu tô estressada. Bom, estresse vai acontecer o tempo inteiro. Então, eu nunca vou parar de fumar. E eu acho que esse desafio essa segunda está sendo mais interessante nesse sentido, para entender que isso é um estilo de vida, ele não precisa acabar, ele não precisa terminar. Então, a minha vontade é essa, que quando, porque eu acho que no primeiro, quando acabou, era dezembro, enfim, Natal, foi chegando mais perto das férias, depois férias, então assim, jaquei mesmo. Então não precisa. Onde que eu vou achar esse equilíbrio? A minha vontade daqui para frente é essa. Não é equilíbrio, eu acho que é mais ficar mais nessa linha mesmo. Aham. Estilo de vida, porque isso me traz muito controle sobre a minha vida, muito mais criatividade. Acho que criatividade foi uma coisa muito legal também que apareceu. Ai, nossa, eu tava sem ver nada, sem perspectiva. Como que eu vou aumentar meus clientes? Como que não sei o quê? E começou a aparecer ideias e as coisas começaram a acontecer. Então, eu acho que é o jeito de viver. Legal. Essa é a minha ideia, de fazer com que isso permaneça. Que massa, muito legal. Fer, para acabar, imagina que você está andando na rua e você cruzou com a Fer do passado, aquela que antes de conhecer a comunidade, participar do desafio, antes de entrar nesse universo aqui, nessa transformação que você está vivendo e viveu muito legal. Imagina que essa Fernanda cruzou com você e você já viveu tudo que você viveu. Que mensagem que você falaria para ela? O que que você diria para ela ou para as pessoas que estão exatamente nesse lugar que você estava antes? Eu diria que não é fácil, porque eu acho que tem que haver uma mudança de identidade. E isso é muito difícil, né? Assim, não sou mais a mesma. E essa coisa de você estar no controle da sua vida traz uma capacidade de colocar limite em coisas que você deixava acontecer com você, que as pessoas fazerem com você porque você deixava. E aí isso vai virando ciclo. Então, vamos dizer, você se ultrapassa o seu limite, aí isso gera estresse, aí você come, aí você não sei o que, aí você fica infeliz. Então, esse ciclo precisa ser cortado, às vezes, radicalmente, não é simples, que eu acho que esse desafio funciona muito, precisa ter a decisão, mas é totalmente possível e é maravilhoso. Eu tenho uma amiga que eu sei que ela tá num lugar que eu tava e eu tento mostrar para ela, sabe? Ela Depois quando eu você falo, manda esse vídeo para ela. quando eu falo do álcool, ela fala, não. Falo, gente, calma. Então, assim, porque tá num negócio que não se vê, não se Não, vê. e vamos combinar, se a pessoa não consegue ficar 30 dias sem beber, nós temos um problema. Alcoolismo chama, né? Pois Tem um é, nome. uma coisa é você não querer, uma coisa é você não conseguir. Sim. E tem pessoas que falam que não querem, porque na verdade não conseguem. E esse é o ponto. Então, ninguém quer olhar para isso, né? E Não. aí tem um agravante, Fer. Você olha em volta e tá todo mundo meio na mesma merda, assim. É. Então, parece que é normal. Tá todo É mundo por não isso. dormindo direito, tá todo mundo meio acima do peso, tá todo mundo sem energia. Aí você olha em volta e fala: ah, eu tô meio igual a todo mundo, então deve estar tudo bem, tá tudo certo. É por isso que incomoda quando a gente faz, quando não é só estético e quando, porque tem uma mudança, por isso que eu falei, são 30 anos de análise que eu fiz na minha vida, não desperdício, eu acho que só pude ver por esse caminho, mas que eu tive, mas assim, uma transformação que tem a ver com muito controle sobre o que você quer, sobre as decisões, sobre limites, e eu acho que as pessoas têm muita dificuldade nisso por essa coisa com o outro. Eu faço isso para aquilo, para o outro, para mostrar, para não sei o que, não com ela mesma. Então, por isso que eu acho que é muito difícil da pessoa entender e falar assim: ah, mas também é exagero, né? A gente precisa de uma dosezinha de anestesia na vida, tá? Mas pode ser outra, né? E pode ser melhor para você. Enfim, cada um Não, vai e ter. eu tenho uma pulga para pôr atrás da sua orelha de todo mundo vai ver isso aqui. E se a gente já vive anestesiado, e quando na verdade o que a gente precisa é se desanestesiar. Entendeu? Exato, até para
é poder suportar as dificuldades sem anestesia, né? Então, assim, é como uma droga, né? Então, assim, o Instagram é uma droga, né? As redes sociais, esse tempo na internet, tudo isso te tira do que você não quer olhar, né? Que é o que tá errado na sua vida, o que tá ruim, o que você não tá gostando e não consegue dizer não. Então, não é simples por isso, porque é uma mudança de lugar. Então, você fica meio em crise no começo, né? Exato. É uma mudança de lugar, é exatamente isso. Querida, obrigado pelo seu tempo. Foi incrível ter essa conversa aqui com você. Eu tenho Obrigada. um orgulho imenso de você e quero dizer também que você está só no início, tá bom? As mudanças ainda nem começaram a acontecer. Siga firme, se conhecendo a cada dia, se melhorando a cada dia, achando esse novo lugar para estar e continue no seu caminho que você, além de se tornar uma pessoa melhor e viver uma vida melhor, você ainda está inspirando e vai inspirar muitas pessoas nesse processo. Obrigado pela sua história, obrigado pelo seu tempo e seguimos juntos. Seguimos. Obrigada, Dredd. Valeu, querida. Beijo no coração. Até amanhã no Beijo. treino. Até amanhã. Tchau.